Encontros com o Futuro, hoje com dois convidados muito especiais, Clineu Alvarenga, presidente do Instituto Nacional de Reciclagem, e Roger Amarante, diretor de Relações Internacionais do Instituto. E comigo aqui na bancada, Kaline Migliato, professora de Administração da SPM São Paulo. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Clineu, obrigado. Roger, obrigado pela presença. Vamos começar entendendo o que faz e qual que é a missão do Instituto Nacional de Reciclagem. Um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito a oportunidade da gente poder levar um pouco mais de informação ao público, que muito se fala em reciclagem, mas pouco se conhece profundamente, né? A reciclagem no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, né? E, bom, o Instituto Nacional da Reciclagem, o INESF, ele começou como o Instituto das Empresas de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa no passado. Ele fez 49 anos, o mês passado, e aí ele começou a desenvolver toda a reciclagem da parte ferrosa no Brasil. Há alguns anos atrás nós tivemos um problema no STF, uma decisão equivocada do STF, as outras associações chegaram até nós e falaram, puxa, nós precisamos resolver essa situação do STF, que é muito impactante para a cadeia da reciclagem, e aí conversamos, falou, pô, o INESF podia tomar a liderança para ser o instituto mais antigo, está mais equipado, tem mais tecnologia, tem mais conhecimento, e nós pegamos esse desafio e ele passou a Instituto Nacional da Reciclagem, né? Desse momento para cá, e hoje ele atende a todos os materiais recicláveis aqui no Brasil. E, Clineu, só para dar um panorama geral, quais são os grandes números do setor? Quanto a gente movimenta, que materiais? Explica para a gente um quadro geral. Vamos lá. No Brasil, se você colocar todos os materiais recicláveis, nós temos em torno de umas 100 milhões de toneladas. Isso entra resíduo da construção civil, ferro, aço, plástico, eletrônicos, vidro, borracha e alguns outros produtos mais, né? Desses 100 milhões de toneladas anual, nós representamos aí em reciclagem algo de uns 40 milhões, mais ou menos. É um número que no Brasil você escuta muito falar que o Brasil ele recicla de 2 a 4%. Isso é um número equivocado, é por causa do entendimento. O governo se baseia que no Brasil recicla-se 2 a 4%, mas são materiais retirados dos aterros. É o que você salva desses materiais. O material reciclado, ele sai antes. Ele tem um caminho diferente, né, do que aquele material que vai para o aterro, né? Principalmente quando você faz uma coleta seletiva. Ela é a base para os materiais recicláveis terem o destino correto. E Roger, aqui para passar a bola para você, qual que é o olhar do Instituto sobre a internacionalização ou sobre essa relação internacional? Qual que é o desdobramento que você enxerga? Bom, primeiro queria agradecer o convite para participar dessa entrevista. O Instituto Nacional de Reciclagem, fui convidado para cuidar dessa cadeira tem mais ou menos uns 4, 5 anos, foi logo depois que eles assumiram a presidência, e o objetivo era o quê? Levar as informações do Brasil para o mundo, né? Eu participo dos congressos internacionais já tem mais de 10 anos, e sempre discutia assuntos e falava assim, pô, onde que o Brasil entra nessa história? Por que nós não aparecemos? E aí, com a iniciativa do Clineu e do Rafael, falou, vamos levar as informações nacionais e trocar informações e trocar experiências com o mundo inteiro. Então, hoje, o Instituto faz parte do Bureau Internacional de Reciclagem, que é sediado em Bruxelas. Dentro desse Bureau existe uma cadeira pelo INESF representando o Brasil nas associações mundiais de reciclagem. Então, nós temos as discussões lá e levamos as pautas tanto ambientais, as pautas jurídicas, as pautas tributárias e os problemas que o mundo inteiro enfrenta. Então, esse é um trabalho de internacionalização do Instituto para que nós possamos estar alinhados com as práticas mundiais. E como que está esse alinhamento hoje, em termos de evolução? A gente está muito atrasado? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem algumas práticas que há, logicamente, algumas divergências, né? Há 2 semanas atrás nós tivemos na última reunião, porque as reuniões são semestrais. Essa reunião aconteceu em Copenhague e nos surpreendeu muito nas discussões
o tão alinhamento que nós estamos e a proximidade que nós estamos com o governo. Existe uma diretriz da União Europeia de proibição de movimentação desses produtos, tanto importação como exportação. Há um desconhecimento dos governantes do setor, então eles estão burocratizando e lançando algumas leis com dificuldades, e nós temos um alinhamento no Brasil muito melhor do que eles estão com os governos locais. Então hoje em Brasília a gente tem representantes que estão lá toda semana discutindo com o governo as pautas, então a gente está bem surpreso com isso, viu? Nós ficamos bastante surpresos. Que interessante. Clineu, qual é a primeira diferença entre reciclável e reciclado? E quais são os materiais que não são possíveis ou muito difíceis de serem recicláveis? Perfeito. Reciclados. Vamos lá. Tudo que nós estamos vendo aqui ao nosso redor são materiais recicláveis. Tudo. Que é passível de ser De ser reciclado. A diferença do material reciclável para o material reciclado é quando ele tem um viés econômico. Quando você tem um produto que você consegue descartar ele vai ser reciclado porque tem um interesse de compra para esse material ser inserido novamente na cadeia circular, ele é o reciclado. O alumínio, por exemplo. O alumínio. Uma sabe? garrafa, Alumínio. talvez, né, de refrigerante? Sim, uma garrafa. Tudo. Agora, tem alguns materiais, principalmente alguns materiais plásticos, que eles são eternamente recicláveis, porque ele não tem um viés econômico. Às vezes, reciclar esse material fica mais caro do que comprar um material virgem para fabricá-lo. Esse é o grande problema da reciclagem no mundo, não é só no Brasil. E nós lutamos para reverter esse quadro, que é possível. A gente tem capacidade, tecnologia existe. O problema é ele ter o valor, né? Que ele se enquadre. Porque o que compete com o material reciclado é o material virgem. O material reciclado ele tem que ter um preço abaixo do material virgem para ele entrar na economia circular. Senão você vai continuar sempre na economia linear. Sim. Esse é o grande problema. Então, para isso, nós precisamos o quê? Da população, nós precisamos do governo e das empresas. O primeiro passo seria a desoneração da cadeia, principalmente na tributação. Isso o Inesc vai ter um trabalho muito grande em Brasília. Nós temos um projeto de lei que é o PL 4035. Ele foi aprovado nas 3 comissões na Câmara dos Deputados. Agora estamos aguardando a assinatura do presidente da Câmara, o Arthur Lira, para liberá-lo para ele subir para o Senado. Aí vai ver quantas comissões ele precisa ser passado, depois disso para a sanção do presidente da República. Esse já vai ser uma grande ajuda, porque ele vai isentar a cadeia de PIS/COFINS e vai dar o crédito para a indústria de transformação que comprar um material reciclado. Que interessante. É um tremendo avanço isso, porque você pega isso, na produção dele, ele já pagou todos os impostos. Quando você descarta ele está ali parado. Aí você vai pegá-lo, você vai ter que recolher todos os impostos? Faz nenhum sentido. Não tem sentido. Você vai reinserir ele na cadeia, você vai gerar riqueza para o país, benefícios para o meio ambiente, você vai gerar empregos e tributos, né, quando ele virar um produto novamente. E como é que você vai tributar ele na hora que você coleta ele? A legislação hoje penaliza. Eu vou coletar ele, eu tenho que pagar imposto. Então, e fora os serviços ambientais que essa ação está trazendo, né? Que deveriam ser pagos, na verdade. Não só isentos de impostos, mas remunerados. Remunerados, sim, com certeza. Esse é o caminho. Você tem alguns países, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, nessa questão, ela está muito na frente, né? Ela incentiva, quando você pega uma embalagem, você vai lá, eles te pagam, já né? passei por isso, de comprar uma garrafa e devolver. Isso é um tremendo avanço, né? É um tremendo incentivo para a reciclagem. Você precisa ter isso. Você tendo isso, tendo uma tributação, e depois você tendo tecnologias e para reinserir todos os produtos, todos vão passar de recicláveis para reciclados. Esse é o caminho que a gente pretende. E aí você também precisa no design, né? Quando você produz qualquer produto, você tem que ter a certeza que ele vai ser reciclado. Porque hoje muito você levanta uma embalagem, você fala, tem um símbolo de reciclagem. Isso aqui é legal, é reciclável? Às vezes não. Eu penso que a partir de hoje, é muito mais interessante quando você for comprar algo, você vê lá e está escrito, feito de materiais reciclados. Esse sim que é muito interessante.
Eu penso que a coleta, né, acho que quando vem das empresas, né, esse processo de você coletar o material que é descartado das empresas, eu acho que tem uma boa parte das empresas maiores, assim, já tem uma estrutura para essa coleta, né? Agora, o domiciliar, eu vejo quantas cidades que ainda não têm coleta seletiva, por exemplo. Realmente. Isso é uma falta de iniciativa de governo. De governo. É que são dois tipos de materiais recicláveis, né? Um que é o pré-consumo e outro pós-consumo. Esse da indústria, ele é muito fácil. Ele está num concentrado, é um material de conhecimento tecnológico, você tem toda a especificação técnica dele ali, então ele é muito fácil de ser reciclado. O problema é o pós-consumo, porque aí você sai de um lugar centralizado, espalha ele para o Brasil todo, você tem que coletar. Exato. A logística fica muito cara. É como se fosse um formigueiro. Se você chutar um formigueiro, sai um monte de formiguinha para tudo quanto é lado, né? Esse é o trabalho da reciclagem, você ir atrás coletando tudo. Isso é muito caro. Roger, você que tem participado desses encontros internacionais, você comentou de Copenhague, na Dinamarca, qual que você acha que é a grande dificuldade do Brasil ser líder em economia circular, que vá além da dimensão territorial? O que é? Cultura? É marco legal? O que... Boa pergunta, Pedro. Aproveitando o gancho até do que o Clineu falou sobre a carga tributária, você pode ver, a partir do momento que o setor recolhe esse material para se reciclar, o governo já está economizando, porque seria um serviço dele. Sim. Né? Então você já tem uma diminuição dos próprios custos do governo. E um dos importantes incentivos que nós temos, principalmente essa parte tributária, é o primordial. Tá? Então, parte tributária, linhas de financiamento para o setor que nós não temos e no mundo inteiro temos. Né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de investimento, porque o setor investe muito nisso. O setor está acostumado a trazer maquinário de fora porque não tem produção nacional. E os custos são muito altos. E todos trabalham com dinheiro do caixa. Então isso é um outro incentivo que nós... E já tem o risco cambial. Tem o risco cambial, nós temos uma carga tributária muito grande em cima desses equipamentos, que eles deveriam ser isentos. Né? Aí você tem agora a carga tributária em cima do produto reciclado, tudo isso gera custo. Então, essa é uma das barreiras que Ninguém nós temos. facilita. Não, Ninguém facilita. Ninguém facilita. É porque nós somos resilientes, né? Senão Olha, Mas com assim, ó, certeza. nós temos vizinhos aqui que fazem esse incentivo, não só para o setor de reciclagem, mas para toda a indústria. Né? Não é justo eu trazer um equipamento de fora que eu não tenho em produção nacional e pagar 4 milhões de imposto sobre um produto que eu vou trabalhar. O índice de reciclagem era alto no Brasil em função da miséria, pelos catadores estarem pegando esse alumínio onde quer que ele esteja. O sistema de cooperativa de catadores funciona? Dá para trazer um trabalho digno para eles? Como apoiá-los? Como fazer com que seja não só uma função social, mas também um benefício para o trabalhador? Para começar, tem que mudar também, cair na legislação. Tem cooperativas que elas chegam a pagar 30% de impostos. É um absurdo, né? Você pega a base da cadeia que mais precisa do incentivo e aí você já começa a taxá-los, né? Precisa de políticas públicas, incentivo à coleta seletiva, porque como eu disse no começo, o início é na coleta seletiva. Quando você facilita a coleta seletiva, esse material chega mais selecionado, chega limpo, porque muita gente pensa que um material reciclável, você pega ele e coloca de qualquer jeito. Pega uma embalagem, você não pode colocar embalagem suja, você tem que limpar a embalagem, para facilitar, até para evitar vetores, doenças aí, lá nas cooperativas. Então você precisa direcionar esse material corretamente para as cooperativas, tirar a tributação na base da cadeia, ter um incentivo para eles começarem a crescer. Se você vê hoje no Brasil, acho que tem 50 mil cooperados e mais de 1 milhão de catadores autônomos. Essa conta tinha que ser inversa.
Por que só 50 mil? Porque eles não se interessam, porque a gente sente mesmo uma dó daquele pessoal que trabalha na esteira. O cara fica o dia inteiro ali trabalhando, às vezes ganha menos que um salário mínimo. É um absurdo um negócio desse. Então, o pessoal prefere ser catador autônomo do que cooperado. Nós temos que mudar É a nossa isso. realidade hoje. É a nossa realidade hoje. Agora, Muito triste isso. um ponto, Clínio, do ponto de vista das empresas, do setor privado, o que elas podem melhorar na produção? Eu lembro de alguns comentários que o vidro verde era difícil de ser reciclado, que materiais com lâminas coladas de plástico, alumínio... Tem o outros, né? O triangulinho com o símbolo do outros, e me disseram que esse também é difícil de reciclar, se não for recicla. número 7 não vira mais nada. Ah lá. Então, como a indústria também. pode cooperar para que o material entre na economia circular melhor? Deixar de usar que materiais? Então, não, você pode usar todos os materiais. Quando você mistura muitos materiais, aí começa a problemática. Principalmente o plástico. Lá no passado, o ferro tinha esse problema, né? Quando você tinha alguns materiais que eram estanhados, ou tinha banho e pintura, mas foi se desenvolvendo tecnologia e hoje essa situação no ferroso, nos metálicos como um geral, tá tranquilo. Vai tudo, não tem problema nenhum. Só que a tecnologia cresceu muito rápido e não deu tempo da reciclagem avançar e ter um ganho com essa reciclagem. Então aí impactou. Por isso que você tem uma ilha no Oceano Pacífico lá de plásticos que estão boiando lá. Por quê? Porque não tem interesse econômico em resolver. E o problema não é só resolver o interesse econômico, você tem que resolver também o ambiental. Porque hoje escuta-se muito empresas certificadoras, empresa que é sustentável, empresa que zerou carbono. Se você somar tudo isso, eu acho que está sobrando carbono. É um absurdo um negócio desse. A gente vê que é muito blá blá blá, né? E efetivamente, quem que está fazendo aquilo de coração, de verdade? Poucos, muito poucos. E o que a gente precisa? Uma conscientização de toda a população, porque todos nós somos responsáveis por todos os resíduos que nós geramos, né? E todos nós, não existe a pessoa que não gere resíduo. Então a gente precisa ser consciente, começando na coleta seletiva, selecionar isso para que ele vá para a base da cadeia, a cadeia selecionar esse material e ele consiga. Quanto menos misturado for os produtos, melhor é. Você tem hoje plásticos que eles são impossíveis de serem reciclados economicamente. São tantas misturas desses plásticos de engenharia, fica um material super, às vezes, maleável, resistente, só que o custo dele para você reverter é inviável, né? Então tem que rever isso. Não fecha a conta de jeito nenhum. E aí eu acho que tem que entrar a regulamentação também, porque a indústria vai procurar a melhor tecnologia para o produto dele. Mas o destino dessa embalagem pós-consumo é responsabilidade da empresa. Então aí existe a necessidade de haver cobrança para que ele dê o destino final depois das embalagens. A indústria têxtil, né? Então nem se fala, é um outro capítulo. Sim, é microplástico. No Brasil é muito pequena a indústria têxtil de reciclagem. Né? Muito pequena, ela está gatinhando ainda. Né? Agora um ponto, quando o material já chegou na natureza, que daí a economia circular não funcionou e que ele está espalhado pelo território nacional ou acabou indo para as águas, sejam os rios ou os mares. Esse material, até que período ele é útil para ser recolhido e reciclado, no caso, por exemplo, do plástico, dos ferrosos, ou se tem um momento em que esse material já não serve mais para voltar para a economia? Se ele tiver viabilidade econômica em qualquer momento, não tem problema dele estar lá. O problema é a viabilidade econômica. O custo de recuperar da natureza. Não tem problema. Ele tendo valor, ele pode estar lá um ano, a pessoa vai lá, cata, ele coleta. Por exemplo, uma lata de ferro, ela pode ficar um ano lá, o sujeito pega, depois de um ano, está tudo bem. Uma lata de alumínio, né? Algum outro metal. Eles demoram, né? Demora muito. Quer ver, não sei se vocês lembram uns anos atrás, era muito comum você ver PET boiando nos rios ou jogando. Hoje não tem mais. Por quê? Por quê? Porque ela tem hoje um valor econômico. Então o pessoal coleta. Tem valor? Tem valor. A PET hoje tem valor. Dá para a gente ter uma noção de valor. Quanto, daí na métrica que você achar mais fácil, mas quantas PETs, por exemplo, um catador tem que recolher para somar R$10? Olha, eu não sei quantificar por unidade, Eu né? vou te dar um exemplo. Então vai, vamos lá. Esse ano eu estava no Carnaval de São Paulo e havia lá 2 catadores com um big bag enorme.
e cheio o Big Bag em cima. E tava lata de alumínio e PET junto. Misturado ou separado? Misturado, as garrafinhas de água, tudo misturado. Aí eu falei, gente, olha que interessante, o que vocês fazem com esse material? Não, no final do bloco tem um caminhão lá que a gente vende. Eu falei, jura? Pô, eu não sabia, olha que interessante. E quanto que eles pagam? Aí eles pagam R$10 O quê? o quilo. O quilo. Muito acima de mercado. Plástico né? e alumínio. Misturados. Então você vê que o plástico já chegou perto do alumínio. Olha. Por quê? Porque é um plástico que não está misturado, que ele tem destino, então você consegue recuperar. Né? Então aquilo me chamou muita atenção. A gente falou lá no Instituto exatamente isso. Então você já tem uma referência aí. Então se você pegar 1 quilo de plástico, que é bastante plástico, né? Sim, Óbvio, sim. né? Porque ele é leve, você vai ter R$10, eles estavam pagando lá no final da fila. Agora as empresas que recolhem lixo nas cidades, nos municípios, que são ali responsáveis, de certa forma, pelo menos no olhar do dono, da dona de casa, da família, em levar o lixo para um lugar que vai ser resolvido, que é aquela ideia. Pôs fora de casa, acabou o problema, que não é verdade. O problema passa para o outro, né? O problema passa para o outro. Elas têm seguido essa métrica de separar o lixo. Ai, gente, eu tenho muita dificuldade, muita dúvida em relação a isso. Aceito todas as dicas e A sugestões. gente separa o lixo em casa ou não? Eu faço, mas eu tenho certeza que está alguma coisa errada. Para quem mora em separar, São gente. Paulo, por exemplo. Tem que separar. Separo. Tem que separar, separar. mas e quando o lixo é recolhido? Então, mesmo que você não tenha uma coleta seletiva, todo bairro vai ter um catador. Uhum. Todo Isso bairro. aí. Mesmo que ela não tenha, a cidade não implementou uma coleta seletiva, não funciona direito, não tem problema. Separe o seu material reciclável, que ele vai ser reciclado. Eu separo tudo. Não Tudo. importa se é o 7 lá, que tem um Não, negocinho. Você não pode importa, separar materiais que o pessoal fala seco e os úmidos. Isso né? aí. Esse aí você pode E separar. o importante é sempre limpar os materiais. Por exemplo, isso uma aí. lata de refrigerante ou uma embalagem com refrigerante. Passou uma água, joga no lixo. Passa uma água e joga. Uma marmita, alguma coisa, passou uma água, pronto, joga no recicláveis. Isopor. Pode também, tudo. E tudo, quando a tudo. embalagem tá, tipo uma embalagem de pizza que tem gordura, isso Não tem recicla? problema. Porque eu já ouvi Não. dos dois, que sim, que não. Se você tirar o resto de alimento, aquela gordura ela passa, não tem problema. Ela vai, E a vai ser tampinha absorvida. da... Também, Mas sim. eu vejo agora em algumas garrafas, não sei se é uma coincidência ou não, mas a tampinha Ficando. tem um vínculozinho que ela não cai mais. Isso, justamente. Na Europa é Sabe, muito atenção. comum isso. Agora, mas- lá em Portugal, quando nós estávamos voltando, É, eu falei, olha só. Na Europa a tampinha nunca não cai. sai mais. Não, Por quê? por quê? Para evitar, porque ela é pequena, Pra não era perder. fácil dela perder, entender? Mas não Evitar são materiais pra- diferentes? Isso não é ruim, não? São, mas não tem problema. A hora que ele for para reciclagem, alguém vai Olha, lá eu e achava que era separa. melhor separar a tampa Não. da garrafa. Porque quanto separa. menor ela for, mais fácil ela se perder. E Entendi. daí ela vai para a natureza e já... Isso. E a justamente. bituca de cigarro, que é um problema isso crônico? é- Aí essa vai no não tem o que fazer. orgânico. Essa teria que ser no orgânico. orgânico, junto com o orgânico, porque ou ela vai para incineração, né, ou vai para aterro, né? Infelizmente. É muito, a gente escuta que nos Estados Unidos uma parte importante do lixo, se é que não é a maioria, é incinerado e que os filtros recolhem esses contaminantes. Funciona dessa forma? Dá para usar a energia dessa incineração ou não é bem assim? Funciona. É uma questão muito, vamos dizer, que a gente tem que ter cuidado porque há entendimentos equivocados. Muitos acham, se incinerar vai perder os materiais recicláveis. Não é isso. Eu penso que é o seguinte, se você seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ela manda todas as etapas, e por último é aterro e incineração, né? É a Então, você última seguir etapa, isso, só as é a últimas última etapas. etapa. Então você tem que reutilizar, reaproveitar, reciclar, e daí você destina aquilo que não conseguiu passar por essas etapas, ou vai a aterro, ou vai ser incinerado para gerar energia. Nessa viagem agora para Copenhague, nós visitamos a usina de lixo em Copenhague, a mais avançada do mundo. Ah, é? A gente já tinha, a gente estava muito curioso para visitá-la, né? Porque a gente acompanha desde a criação dela e eles são extremamente avançados nesse quesito. E é curioso, aí você fala, uma usina de lixo, onde que ela está? No centro da cidade. Você fala, acredito. como isso? Ela devia estar o que? Não Uns está assim, 50... tipo, no centrão, mas Sim, ela sim, mas tá ali, não na tá cidade, isolada, tá, né? ela está Não na tá área centro, urbana centro, da na cidade, área urbana. a uns 50 metros de um canal marítimo. Aí você fala, como é que é esse canal marítimo? Se você olha, a água é cristalina. Você fala, que impressionante. É de dar uma inveja no possível. bom sentido. Sim. Aí você percebe como é possível. E aqui no nosso país fala, não, você tem que estar a 50 metros da nascente, você tem que estar a 30 metros da água.
como é que é a água do Rio Tietê, como é que é a água do Rio Pinheiros. Né? Então, não adianta só esse discurso. O que precisa é fazer. E a gente percebe que dá, tem capacidade. Essa usina é a coisa mais linda do mundo. Quando você olha o prédio, parece que é um prédio de um hotel 5 estrelas. Olha. Ou um clube. É um negócio impressionante. Lá tem uma pista de esqui em cima. Em cima dela. Eles têm uma loja lá de vende de souvenir da própria usina. Você tem visitação, em cima tem um rooftop, tem um café. Que legal. E é em cima de uma usina. Em cima de uma usina de lixo. E aí você vê, sai vapor. Sai vapor lá. Sai vapor. Ela tem filtros, emite uma pequena parte. Mas vamos fazer uma conta. Sim. O que ela emite é muito menor do que você jogar todo esse material que vai se decompor ou vai contaminar rios, mares, lagos. E vai emitir metano. Tudo, é isso aí. Então, é isso que tem que fazer, essa conta. Aqui no Brasil, quando a gente escutava, isso não pode fazer porque vai desmatar. Aí uma estrada vai fazer um túnel. Aí ali você tem congestionamento emitindo CO2 e gases. Gente que morre atropelado, batida. Caminhão que tomba, vaza líquidos que comprometem a natureza. Então, se você perceber, vamos fazer essa conta, às vezes é muito mais fácil. Tem que fazer um pouquinho, arranca um pedacinho aqui da natureza, coloca em outro canto. Pronto, gente. E assim vai. Sim, usar a cabeça, investir, estimular e trazer tecnologia. É isso aí. Clineu, Roger, obrigado pela presença. Foi ótimo receber vocês aqui. Parabéns pelo trabalho e que bom ver que o setor tá junto, está atuando e está brigando para melhorar. O setor tem capacidade muito além do que o Brasil consegue gerar ele está muito preparado de materiais reciclados. As empresas hoje recicladoras têm uma capacidade. Nós estamos usando hoje uns 40% da capacidade delas. Então dá para avançar muito. Tem muito investimento, foi investido muito em tecnologia, em equipamentos, então dá para avançar muito. O que a gente precisa é o quê? Desonerar a cadeia, tirar esses entraves e andar. O Brasil não é um patinho feio na reciclagem, achando que nós reciclamos só 2% a 4%. Não, nossa reciclagem está de 30% a 40% já no Brasil. Então vamos estimular e vamos investir mais. Vamos lá. Sim. Obrigado pela presença de vocês. Nota 10. Obrigado.